Deputado Pedro Vezai também, muito obrigado pela presença, agradeço a presença de todos. Eu, evidentemente, não sou um especialista em orçamento público, mas, como todo magistrado, e magistrado que fui durante 33 anos, também somos um generalista, mas eu sou um professor de teoria do Estado da Universidade de São Paulo, e há 45 anos que reflito sobre essa temática e, mais especialmente, sobre a questão da democracia, que é algo, evidentemente, dinâmico, é um conceito que evolui ao longo da história, mas eu queria, então, fazer algumas observações muito genéricas sobre esse tema e meditar com todos qual a relação entre a democracia, a soberania popular e o processo de orçamentação, que é uma questão que tem me preocupado ao longo dos anos, inclusive como ministro do Supremo, eu sempre me voltei para essa questão, como conciliar os valores fundamentais da nossa Carta Magna com o processo de orçamentação. Mas eu não utilizarei muito tempo dos senhores, falarei por volta de uns 10 a 15 minutos, e queria focar 3 temas básicos, ou dividir minha exposição segundo 3 partes. Primeiramente, quero falar sobre a importância da nossa Constituição, da Constituição Cidadã de 1988. Segundo lugar, eu gostaria de dissertar rapidamente sobre a nova democracia participativa, inaugurada pela Carta Magna de 88. Em terceiro lugar, gostaria de falar alguma coisa sobre os princípios fundamentais da nossa Constituição e como é que isto influi, a meu ver, ou deveria influir no processo de orçamentação. Primeiramente, quero dizer da importância do valor da nossa Constituição, esse verdadeiro patrimônio da cidadania, e nem sempre nós damos o devido valor a esse documento básico da convivência social de nós todos brasileiros. Eu tenho sido convidado para falar sobre essa questão aqui no exterior, e um dia desses, no exterior, falava para um grupo de empresários importantes, estrangeiros e nacionais, se congregavam para, enfim, avaliar a segurança jurídica dos investimentos em nosso país. E os empresários, com razão, sem dúvida nenhuma, reclamam dos chamados marcos regulatórios. Eu, então, tive a oportunidade de dizer que o maior marco regulatório que nós temos é a nossa Constituição, que já dura 35 anos, é uma instituição das mais modernas do país, do mundo. Ela foi inspirada naquelas constituições que surgiram no pós-guerra, na segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, inspirado na Constituição da Alemanha, que tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, depois em outras constituições modernas, como a Constituição Espanhola e a Constituição Portuguesa. É uma Constituição que tem um catálogo de direitos fundamentais mais denso de todas as demais constituições hoje em vigor. Nós contemplamos os direitos fundamentais de primeira geração, ou os direitos individuais, o direito à vida, à liberdade amplamente considerada, a propriedade e também a participação política, os direitos de segunda geração, os direitos chamados sociais, que são os direitos, enfim, aqueles que surgem nas lutas entre o capital e o trabalho no século XIX, o direito ao trabalho propriamente dito, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência social, e hoje desdobrados em tantos outros temas, como, por exemplo, o direito à habitação. Nós temos também contemplados na nossa Constituição os direitos de terceira geração, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à defesa do patrimônio comum da humanidade, o direito ao meio ambiente e uma série de outros direitos avançadíssimos, como o direito ao consumidor, o direito das minorias, da criança, do adolescente, do idoso, das populações autóctones e das demais minorias. Portanto, é uma Constituição
extremamente rica no que diz respeito aos direitos fundamentais, paradigma, eu diria, em termos planetários para outras sociedades. Nós temos um sistema muito interessante de freios e contrapesos, nós temos mecanismos também de defesa das instituições, é preciso que se diga isso. Nós resistimos a várias crises econômicas, várias crises políticas, tivemos 2 impeachment do presidente Collor, da presidente Dilma, nós tivemos uma crise política seríssima no passado recente, que acabou culminando na invasão da sede dos 3 poderes, no dia 8 de janeiro. Nós tivemos crises econômicas também bastante consideráveis, bastante impactantes, como aquela do subprime americano de 2008, que gerou uma crise internacional, que atingiu duramente vários países, dentre outros o Brasil, e cujos efeitos até hoje estamos sofrendo, a crise econômica mundial gerada pela pandemia, com o aumento do preço dos commodities, do petróleo, etc. Mas é uma Constituição sólida. Basta dizer, deputado Bongás, que nós superamos este ataque às instituições sem precedentes e estamos aqui reunidos, discutimos o orçamento democraticamente, na presença, enfim, dos representantes, não só da soberania popular, mas dos próprios cidadãos aqui presentes para discutir essa questão. Então, a primeira assertiva que eu queria dizer, com muita convicção, que nós temos uma Constituição sólida, é a Constituição, a terceira Constituição de mais longa duração que tivemos aqui entre nós. A primeira Constituição foi a Constituição Imperial de 1824, claro que talvez não conte, mas a republicana mais longeva foi a Constituição de 1891, mas nem sempre cumprida à risca. Era a época da República Velha, da República do Café com Leite, etc., do voto de cabresto e de outras distorções, mas a Constituição democrática mais duradoura é essa nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, a primeira assertiva. Segunda observação que me permito fazer é a seguinte: poucos se deram conta de que nós transitamos de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa. Isso tem muita importância no processo de orçamentação. Tradicionalmente, as nossas constituições, logo no artigo 1º, dizia o seguinte: todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O que significa isso? Que o poder emana do povo, quer dizer, respeita-se a soberania popular, mas este poder é exercido sempre por meio de intermediários, de representantes, de mandatários. Por isso é que se chama democracia representativa. Mas nem todos se deram conta de que o parágrafo 1º do artigo, o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição agora diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Esse é um adendo importante, porque essa Constituição ela surge no momento de superação de uma ditadura militar, portanto, em que muitos representantes, entre aspas, não eram eleitos, como os prefeitos das capitais, por exemplo, né? Como os governadores, que eram nomeados indiretamente, o próprio presidente da República, os prefeitos das instâncias turísticas, etc. Então, esse adendo, representantes eleitos, muito importante. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vejam que essa é uma mudança extremamente significativa, repleta de consequências. Quais são as hipóteses em que o povo exerce diretamente o poder na nossa Constituição? E quero dizer logo, desde logo, aqui em respeito absoluto a esta casa, a Câmara dos Deputados, que representa a soberania popular, que a democracia direta, a democracia participativa, ela não substitui a representativa, ela complementa a representativa. Isso é importante que se diga. Ela é fortalecida, ela é complementada, ela é enriquecida pela participação popular nas hipóteses em que a Constituição assim o determina ou assim o permite.
Então, logo no artigo 14 da nossa Constituição, nós vamos verificar que o povo pode exercer a democracia diretamente por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa legislativa popular. Então, o artigo 14 diz isso. A soberania popular é exercida pelo voto direto, secreto, periódico, etc., e também por esses 3 institutos, que se aplicam aos demais níveis político-administrativos da federação, tanto nos estados e no Distrito Federal, como nos municípios. Existe uma série de outras hipóteses de participação popular na nossa Constituição, como, por exemplo, no município, no controle das contas públicas, na área do meio ambiente, da educação, da saúde, da seguridade social. A Constituição prevê expressamente a administração, a participação democrática do povo nestes temas importantíssimos. Então, é o povo participando da gestão da coisa pública nestes âmbitos, no âmbito da saúde, da seguridade, do meio ambiente, dos desportos. Então, inclusive na área do poder judiciário. Ou seja, o povo pode participar diretamente, por exemplo, apresentando ações populares, ajuizando ações populares, ou participando de audiências públicas do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa Constituição é extremamente rica, extremamente densa no que diz respeito à participação popular. Ela inaugura a democracia participativa, que ainda não está sendo exercida, a meu ver, com essa facilidade que os constituintes de 88 desejaram. O que significa isso no processo de orçamentação? Eu imagino, aliás, não imagino, eu tenho convicção de que a democracia participativa deve ser exercida também no processo de orçamentação, e todos os níveis da federação, ao nível da União, ao nível dos estados do Distrito Federal e ao nível dos municípios. É preciso abrir uma janela de oportunidade para que a cidadania participe efetivamente. E aí, para terminar este segundo tópico da minha intervenção, eu quero dizer o seguinte, que na democracia representativa, qual é o grande instrumento para que esta democracia funcione, seja exercida? São os partidos políticos. Os partidos políticos são integrados fundamentalmente pelo cidadão eleitor. Na democracia participativa, surge um novo ente, uma nova entidade que a Constituição agora prestigia com muita força, que são as associações civis e as cooperativas. Elas é que dão vida à democracia participativa. Elas que ensejam, por exemplo, a coleta de assinaturas na iniciativa legislativa popular. Elas que mobilizam a cidadania em torno de determinados temas para que sejam reivindicados e buscados junto aos órgãos públicos. Então, as associações civis, que hoje são protegidas na Constituição, que independem para o seu funcionamento de qualquer autorização das autoridades públicas e têm, inclusive, legitimidade para defender os interesses de seus associados, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, são entidades representativas da cidadania popular nesta democracia participativa. Então, essa é a segunda observação que eu gostaria de fazer. A terceira e última é o seguinte: eu sempre tive, enfim, a convicção, posso dizer, que no processo de orçamentação, é claro que existem metas governamentais a serem cumpridas, existem até diretrizes que o Estado brasileiro permanentemente deve perseguir, mas a nossa Constituição, ela fala em objetivos nacionais fundamentais da República Federativa Brasileira, no artigo 3º da nossa Carta Magna. E o artigo 3º se insere no título 1, que chama Princípios Fundamentais. Quando nós falamos em princípios, é algo que vem em primeiro lugar, que vem antes das regras específicas da Constituição. É algo que se coloca em primeiro lugar e que deve ser observado no processo de orçamentação, no processo legislativo, nas decisões judiciais. Então, quais são esses
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Em primeiro lugar, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Um orçamento que não tenha isto como norte, claro que não é um orçamento democrático. Em segundo lugar, garantir o desenvolvimento nacional. E aí, um breve parênteses, ontem eu tive o deputado Bongás num evento do BNDES, tive a oportunidade de falar. O BNDES é um agente importantíssimo do desenvolvimento nacional. Hoje não se fala mais em desenvolvimento integrado, mas desenvolvimento sustentável. E aí eu quero dizer, porque nós estamos falando na reforma do Estado, no fortalecimento do Estado, é preciso novamente reconhecer que o Estado tem um papel importante no desenvolvimento nacional. Claro que nós privilegiamos, e a Constituição privilegia a iniciativa privada, mas é preciso também ter compreensão que o Estado é um agente importantíssimo do desenvolvimento nacional. Em terceiro lugar, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse tem que ser a meta fundamental da nossa atividade legislativa e, sobretudo, orçamentária. Em último lugar, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isto sem contar os outros princípios, porque são mais do que regras, princípios atinentes à saúde, à educação, à previdência social, ou à seguridade social, ao meio ambiente, enfim, são princípios que devem ser respeitados, e assim concluo a minha breve intervenção, e me permito dizer que é extremamente importante que nesta nova democracia participativa, que não, isso é importante, que se sublinhe também, não substitui a democracia representativa, que se abram canais para que a cidadania seja ouvida diretamente. Muito obrigado, deputado, pela intervenção que me Nós que agradecemos tanto a sua presença como a sua explanação.